Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Mercado do Boi Gordo, um boletim para a gente conversar com analistas de mercado que a gente traz aqui para o nosso bate-papo, para trazer para você, então, uma diversidade de análises para que você, produtor rural, você, pecuarista, forme as suas opiniões e tenha os mais diversos pontos de vista. E hoje, quem vem para essa conversa aqui é a Laura Rezende, que é analista da Agrifato. Seja muito bem-vinda, Laura. Muito obrigada, Letícia. Sempre um prazer estar aqui com vocês e pronta para batermos um papo para falar como vai ser essa semana e como está sendo, né, esse iniciozinho de ano para o boi gordo. Prazer é todo meu, Laura. E antes da gente engatar aqui na nossa conversa, eu queria deixar um aviso aqui para o pessoal que está nos acompanhando, que o nosso chat, tanto na nossa página do noticiasagricolas.com.br, quanto também no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, tem ali o nosso canal de comunicação aberto com você, que é da nossa audiência, que é tão especial para a gente. Então, compartilhe conosco quanto que está custando a arroba do boi aí na sua região. Não se esquece de também colocar ali a cidade e o estado que você está falando. Como que está preço de bezerro, boi magro, novilha, enfim. Mande perguntas também se você tiver dúvidas a respeito desse setor. A gente está aqui, então, para sanar essas dúvidas, né, Laura? E seguir nesse papo. Então, como é que a gente começa essa semana, né? Já estamos aqui em 20 de janeiro, né? Já viramos a quinzena. Como que a gente dá início a esse mercado? Bom, Letícia, eu acho que antes de falar como está sendo essa semana, porque está muito breve ainda, né? A gente está começando agora, segunda-feira. Geralmente o mercado pecuário ele se consolida mais ali na terça, final da terça-feira, né? Início de terça, final, que o mercado dá uma percepção um pouco mais de como está sendo a semana para a gente. Mas eu acredito que essa semana ela vai ser parecida com o que nós tivemos na semana passada. Foi uma consolidação de preços, né? Nós iniciamos o ano muito bem, acho que melhor do que o esperado por muitos aí do mercado. O janeiro, historicamente, não é um mês tão positivo para a arroba bovina, é um mês que a gente vê uma dificuldade no escoamento de carne, principalmente olhando para o mercado interno, mas o mercado externo também, ele geralmente sofre uma pressão, não só de preços, mas uma diminuição da demanda, então isso acaba refletindo nas cotações da arroba bovina, mas não está sendo isso que nós temos observado nesse janeiro de 2025. O que nós temos observado até então é uma firmeza no mercado, uma sustentação nos preços da arroba bovina, por mais que a carne não esteja tendo essa mesma sustentação, ou na verdade a carcaça casada não esteja passando por essa mesma sustentação, né? Então a gente observou uma redução de preços da carcaça casada, ou seja, produto que os frigoríficos vendem aí, né? Para os supermercados, para os açougues, né, refletindo essa diminuição de fato da demanda do mercado interno que tem acontecido, principalmente na semana passada. Nessa semana a gente acredita também que deve continuar nessa demanda menor, né? Isso por diminuição do poder de compra do brasileiro mesmo. Nós viemos aí de um dezembro com muitos gastos. O janeiro também é um mês que ele tem ali, né, uma dificuldade no escoamento, justamente porque se tem IPVA, IPTU, matrícula escolar, toda aquela elevação de gastos que a gente sempre fala aqui, o telespectador já deve estar até cansado de escutar, mas de fato é um mês que muitos passam aí por essa redução do poder de compra por essa elevação aí. Isso tem refletido no consumo interno, né? Mas acho que o que tem salvado muito a gente, né, falando em cotação de preço da arroba, é justamente uma demanda externa que continua aquecida. Nós tivemos aí a primeira semana completa do mês de janeiro, né, que foi semana retrasada, bastante positiva, uma elevação muito satisfatória nas exportações. A nossa projeção aí é que nós finalizemos esse mês de janeiro de 2025 com 15% a mais do que nós exportamos em janeiro do ano passado. E lembrando que o ano de 2024, como um todo, já foi um ano excelente para exportação de carne bovina, o melhor ano, assim, disparado, né, no quesito exportação. Mais de quase 25% de alta, né, nas exportações, é realmente um número bastante significativo, principalmente pensando nessa transição só de um ano para o outro, né, uma evolução muito significativa. E esse ano a gente continua com as exportações avançando ainda mais. Então, começamos com o pé direito relacionado à demanda externa. Acredito que muito por China, por Estados Unidos, perdão, visto que a China, que é o nosso principal comprador,
está com um clima um pouco mais frio, principalmente em relação a novos negócios, mas Estados Unidos está superando aí, né, o marco de $105 por arroba, então a arroba norte-americana realmente está elevando cada dia mais os seus patamares, né? Então, refletindo justamente essa diminuição da oferta de carne disponível nos Estados Unidos e esse aumento da demanda de carne proveniente de outros países e principalmente do Brasil. A nossa expectativa aí é de que até essa terceira semana, né, do mês de janeiro, a gente já complete grande parte da cota que a gente tem, que é livre de tributação para os Estados Unidos, né? Então, já começando realmente exportando carne com o pé direito, principalmente para os norte-americanos. China em clima um pouquinho mais lento, eles já estão aí chegando próximo do Ano Novo Chinês, que vai acontecer agora nesse finalzinho do mês de janeiro. Depois disso, eles passam por um momento similar ao que a gente tem aqui no janeiro, né? Um momento com uma recessão um pouco maior, né? Justamente por esse mesmo reflexo que a gente tem aqui. Então, se tem um estímulo muito grande a gastos, a momentos de confraternização em um certo momento, e depois vem essa ressaca, vamos dizer assim, né, de gastos da população. Então, lá eles também passam por isso. A gente acredita que isso deve reverberar aqui nos consumos, no consumo, né, tanto chinês, né, e quanto a nossa exportação, a demanda da China aqui de carne do Brasil. Então, olhando para a China, um clima um pouco mais lento, mas Estados Unidos tem suprido aí esse cenário não tão positivo em relação às exportações para a China. E também o outro fator, né, que é a oferta de boi. A gente está vendo uma oferta de boi que nos parece realmente ter reduzido, as escalas encurtaram em relação ao que a gente tinha ali no finalzinho do ano passado, a gente vê um interesse menor do pecuarista em realmente comercializar esses animais, é algo que a gente não vê tanto até no mês de janeiro, apesar de que o ritmo de negociações no início do mês costuma ser um pouco mais lento, porque muitos pecuaristas ainda estão de férias com suas famílias, né? Ou já negociaram antecipadamente o que tinha que ser negociado. Mas nesse mês de janeiro a gente está vendo isso se intensificar ainda mais. Acredito que tem um reflexo aí do que nós vimos ali na transição do ano passado, de novembro para dezembro, onde os preços da arroba começaram a passar por uma pressão de baixa, né? Isso fez com que muitos pecuaristas tomassem já uma iniciativa de comercializar, antecipar a comercialização dos seus animais, já que os preços praticados ali no finalzinho de novembro, início de dezembro, já eram bem superiores ao que até os analistas que eram mais otimistas do mercado esperavam, né? A gente estava chegando ali uma cotação para a arroba bovina de R$ 350. Então, preços realmente bastante satisfatórios para o pecuarista, e muitos já preferiram antecipar essas negociações, vislumbrando, né, que esses próximos dias poderiam ser de queda, né, e o janeiro já com todo esse contexto de diminuição da demanda, então já preferiram antecipar suas negociações. Acredito que isso tem trazido para a gente agora um reflexo de uma menor oferta ainda de animais, justamente por esse movimento aí que nós vimos lá na transição. Então, todo esse contexto, né, de uma demanda de exportação satisfatória, bem interessante, expectativa de avanço aí até o final do mês, e também uma oferta de boi, né, um pouco menor, tem feito com que essa demanda interna, por mais que esteja mais fraca, não tenha reflexos tão negativos nos preços da arroba, e pelo contrário, né, reflexos até positivos aí com a arroba atingindo os 335 no estado de São Paulo. Perfeito, Laura. E só retomando um pouquinho, né, o que você comentou, ver se eu entendi direitinho. A perspectiva de vocês aí na Agrifato é que até o final desse mês de janeiro a gente supere em cerca de 15% em volume ou em arrecadação as exportações de carne bovina comparando a janeiro do ano passado? Em volume, um aumento de 15% em relação ao volume do mesmo mês do ano passado. Certo. E, Laura, isso que você comentou dos Estados Unidos e da China calhou muito com uma matéria especial que você que está acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas, pela home do site, depois que terminar essa entrevista, hein, gente? Não vai abandonar a gente no meio da transmissão, não. Depois você acesse essa matéria, ela diz o seguinte: ainda há espaço para aumento dos preços da carne bovina no exterior? Especialistas explicam, né, que existe de fato. E a Laura está trazendo isso, inclusive esse contexto dos Estados Unidos com um apetite um pouco maior e a China ali um pouco mais devagar. Aí, Laura, eu queria saber de você,
os Estados Unidos agora, né, hoje também, né, um dia bastante importante, bastante especial, né, que é o dia que é a posse, né, do segundo mandato do Donald Trump. E tem aquela conversa, né, de um lado um pouco protecionista, né, mas a gente sabe também que ele é um trader, né, que ele é um negociador. Isso aí é da natureza dele antes de ser presidente. Como que deve ficar a relação com o Brasil em relação à carne bovina? Bom, eu acredito que até sobressaindo um pouco o assunto político, né? É óbvio que tem uma interferência aí de divergências políticas com o atual governo do Brasil e o atual, né? O agora atual governo norte-americano, isso é claro, né? São vertentes de pensamento, né? E de modelos de governo bem diferentes ali, mas eu acho que o contexto pecuário global que nós estamos vivenciando, e principalmente o contexto norte-americano, vai fazer com que em alguns momentos deixe até essa questão um pouco de lado, né? Porque, sobretudo, você tem uma questão, inclusive, inflacionária, que pode sobressair e respingar no governo, né? Se o Donald Trump realmente tomar uma medida muito protecionista em relação à carne bovina, diminuindo, inclusive, importações. Não é o que a gente tem visto nessas primeiras semanas aí de 2025, mas, como você comentou, a posse está começando agora, né? Então, a gente vai ver realmente as decisões a partir de agora. Eu acredito que mesmo com esse modelo de governar mais protecionista do Donald Trump, que influencia, né, numa diminuição das exportações e num aumento das importações, e numa diminuição das exportações, né, e uma diminuição das importações também, ou seja, eles tentam segurar um pouco mais de carne no mercado interno e não buscar tanto fora, né? Isso pode refletir realmente no Brasil, fazendo com que o Brasil diminua as exportações para os Estados Unidos, mas eu não acredito que isso vai acontecer justamente por esse momento que eles estão vivenciando lá de uma diminuição muito forte da produção de carne. Então, eles vão demandar mais carne. Os Estados Unidos consomem um volume muito significativo de carne bovina, apesar de ser um grande produtor de carne, também é um grande importador e um grande exportador também. Então, realmente para a comercialização global de carne bovina é um país muito relevante e eu acredito que o Brasil tem mais até se beneficiar desse ponto pelo contexto de Estados Unidos realmente demandar mais proteína e pela competitividade que a gente está tendo também em relação a preço, não só em ter essa matéria-prima para ofertar, mas também o preço que nós estamos praticando hoje, né? Como eu mencionei, a arroba norte-americana está superando aí os US$ 105, né? Um volume realmente, um preço bastante significativo. Enquanto aqui no Brasil a gente está em patamares mais baixos aí. A gente tem também um fator de dólar, né? Uma previsão de dólar a patamares mais altos para esse ano aí, o que acaba refletindo positivamente para a gente aqui nas exportações, fazendo com que a nossa carne fique ainda mais competitiva perante o mercado internacional. E além dessa relação direta Estados Unidos com o Brasil, eu acredito que tem espaço para o Brasil pegar uma beiradinha aí, né, dos países que antes buscavam essa carne nos Estados Unidos e que agora vai buscar essa carne no Brasil, tanto por nós termos um preço mais competitivo, tanto por nós estarmos com uma disponibilidade maior, o que pode ser influenciado também por essa política protecionista do Donald Trump. Então, eu acho que no final das contas, a gente tem mais aqui se beneficiar do que ser algo negativo aqui para a nossa pecuária brasileira como um todo. Ô, Laura, e entre esses países, né, que costumam, portanto, importar carne bovina dos Estados Unidos e que podem, né, de repente, ou aumentar, né, se de repente se forem países, né, que já são parceiros comerciais do Brasil, de repente aumentar as importações da carne bovina brasileira ou passar a importar do Brasil, quais seriam esses países? Assim, logo na minha mente, a minha pergunta que eu ia fazer em seguida para você era quais são as oportunidades do Brasil junto ao México, já que tem uma contenda ali também, né, do Trump com a presidente mexicana. Mas eu queria que você trouxesse, portanto, essas outras oportunidades, esses outros países. Bom, o México é uma triangulação clara que a gente tem visto, né? Até inclusive no ano passado, nós aumentamos a nossa exportação para o México. A nossa visão aqui é que muito correlacionado a esse momento norte-americano, né? Então, qual que é o movimento que geralmente acontece?
Os mexicanos importam a carne do Brasil para suprir o mercado interno e exportam a carne mexicana para os Estados Unidos, já que tem todo um fator positivo ali em relação à logística, né, a parcerias comerciais que já existem entre esses dois países são mais estreitas do que, por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos no quesito carne bovina hoje. Então, eles têm alguma série de vantagens competitivas ali que fazem com que seja vantajoso, seja interessante para eles realmente fazerem esse movimento, né, o que a gente chama de triangulação. Além de México, que é uma questão um pouco mais que já vinha, né, ocorrendo anteriormente, de certa forma, eu acredito que sobra espaço também para a gente acessar novos mercados, por exemplo, como Japão, Coreia do Sul, que são mercados que hoje nós não acessamos ainda, né, falando em carne bovina. A gente tem feito um trabalho, principalmente em relação a mercados globais sanitários, né, a acessar justamente por esses quesitos sanitários que eles cobram muito, né, de ter uma certificação ali internacional de país livre de aftosa sem vacinação. A gente já tem essa certificação nacional, né, o título nacional, mas a gente tem buscado isso já desde o ano passado, esse selo, né, internacional também, pela OIE, pela Organização Mundial de Saúde Animal. E se esse ano nós realmente conseguirmos, né, a ter acesso a essa certificação, a esse selo, vai ser com certeza muito benéfico para a gente acessar esses dois mercados. Como eu falei, são muito exigentes em relação a quesitos sanitários, e também, né, vão precisar de alguma forma de mais carne também por essa deficiência de produção aí norte-americana. Então, eu acredito que vai ter uma conspiração de astros bastante positiva em relação às exportações, que podem fazer com que o Brasil se beneficie acessando esses dois novos mercados, que são mercados que importam muito. Eles estão entre aí os top 5 maiores importadores globais de carne bovina e, além disso, pagam muito bem. Então, de fato, seria bastante interessante para o Brasil. E, Laura, agora olhando para o mercado interno, né? Você já detalhou que a demanda aqui, costumeiramente, né, ela está seguindo os ritos da demanda interna de começo de ano, né? De estar mais desaquecida. Mas eu queria saber, falando de mercado interno, como que a gente está em matéria de preços de arroba? Você falou que semana passada foi uma semana de consolidação de preços. Atingimos um novo patamar já consolidado, deixando daquele lado de negócios pontuais. E como que estão também as pastagens, né? Já que você comentou que os pecuaristas não estão muito ali a fim de vender, né, os animais, estão conseguindo reter um pouco mais. As pastagens, então, dá para a gente tomar como base de que estão com qualidade até o momento. As pastagens estão melhores, sim, né? A gente vê principalmente região centro-oeste, sudeste também, voltaram a ter um regime de chuvas mais interessantes. Essa semana está chovendo bem nessas duas regiões, por exemplo, que eu mencionei, né? E os pastos já estão entrando num formato que deixa o pecuarista menos preocupado, vamos dizer assim. Porque se a gente pega ali até meados de 15 de dezembro, né? Um mês atrás, vamos colocar ali, estava ainda bem regular a nível Brasil, né? Algumas regiões com pastos mais interessantes, já mais firmes, né? Com uma qualidade ali de forragem superior já, e outras nem tanto. Agora a gente está vendo uma estabilidade, né? Um nível de qualidade de pastagens um pouco melhor. Obviamente, isso depende muito em relação ao manejo, né? Se o pasto está degradado ou não, mas quem está com ali toda a organização e o manejo de pastagem em dia já está conseguindo ver uma sustentação positiva aí para as pastagens. Muitos pastos no ano passado sofreram, inclusive, com cigarrinha, né, lagarta, que foram patologias aí que influenciaram, né, na qualidade das pastagens, além, claro, das secas, mas agora a gente já está conseguindo observar esses pastos já em níveis mais satisfatórios. E a partir de agora isso acaba dando um fôlego maior até para o pecuarista, né, decidir o momento que vai vender, né, com pasto já mais com uma qualidade que dá uma sobrevida ali para esse animal maior, né? Isso já deixa o pecuarista um pouco mais confortável e com a faca na mão para decidir quando realmente vender e comercializar esse animal. Então, acho que isso vai ter um fator até positivo, né, no quesito oferta de animais. É claro que a partir de agora, né, nos meses de janeiro, fevereiro, março até ali abril, é um momento em que a gente vê um início e uma intensificação do descarte de fêmeas e já, por outro lado, essa má condição das pastagens que nós observamos ali no ano passado, né, até como eu falei, em dezembro, se você rodasse aqui nessa região
dali Triângulo Mineiro, aqui Goiânia, perto da região centro-oeste também, você vê bastante essa irregularidade. Então, muitas regiões com pasto bem menor, ainda sofrendo, né? Isso vai influenciar no descarte, possivelmente, de matrizes. Então, por mais que os preços do bezerro já tenham elevado de patamar, o fato da fêmea, né, não ter conseguido atingir um score corporal talvez satisfatório ali na atividade de cria, né, para realmente conseguir emprenhar nesse momento de estação de monta, né, faz com que essa fêmea, muito possivelmente, talvez seja descartada lá na frente. Então, isso pode acabar influenciando, né, os pastos que não estavam bons anteriormente, acabar acarretando essa não prenhez dessas fêmeas e, consequentemente, no descarte dessas matrizes, fazendo com que o percentual de participação de fêmeas no total abatido ainda continue elevado. De qualquer forma, a nossa projeção aqui é que a participação de fêmeas no total abatido ainda continue em níveis altos, porque a pecuária, ela eu digo, sempre falo que ela é um caminhão, né? Ela não é uma moto que você vira rapidinho ali, é um caminhão que você vai virando a passos mais lentos numa esquina, por exemplo. E a pecuária é dessa forma. Então, se você quer fazer um movimento na pecuária, que é esse movimento que a gente já tem desenhado, inclusive, nos últimos 2 anos, ele já está encomendado. A virada de ciclo, ela já está encomendada. Ela vai, de fato, ocorrer, mas ela não ocorre de uma hora para outra. Então, esse ano ainda provavelmente vai ser um ano de transição que a gente vai observar aí em relação à oferta de boi, né? Ainda nós vamos ver muito possivelmente uma oferta elevada. Nós vamos ver muito possivelmente também uma participação de fêmeas, principalmente nesses primeiros meses do ano, ainda elevada, menor, obviamente, do que no ano passado, mas ainda uma oferta alta. Inclusive, a nossa projeção é que esse ano nós tenhamos uma redução na oferta em relação ao ano passado, mas ainda vai ser a segunda maior oferta de boi da história da pecuária brasileira, porque nós ainda estamos colhendo, né, aquele movimento de retenção de matrizes e tudo que nós geramos lá em 2020, 2021 e até em 2022. Então, nós precisamos enxugar primeiro essa sobreoferta de animais, que já vem ocorrendo, né, mas a passos ainda mais lentos. Nós precisamos, de fato, migrar para um processo de retenção dessas matrizes, para aí sim nós vermos os preços explodirem, vamos dizer assim. Mas eu acredito que esse comportamento de preços para esse ano como um todo tende a ser mais positivo do que no ano passado, justamente por essa redução da oferta em relação ao ano anterior e também um aumento das exportações, ou exportações se mantendo no mesmo nível que seja, já é bastante positivo para a precificação dos preços da arroba. É o que a gente tem refletido, inclusive, agora, né? A gente tem alguns pilares que nós temos que analisar, né, em relação ao mercado. Então, oferta, demanda interna e demanda externa. Quando nós temos pelo menos 2 pilares aí conspirando para alta de preço, a gente tende a ver essa valorização de preços da arroba. Eu acredito que esses R$ 335 para a arroba, que hoje são os preços praticados no estado de São Paulo, que estão cada dia mais firmes aí como sendo preços de referência, acredito que a gente deve observar aí, se sustentar nessa próxima semana. Acho que vale só ficar um pouco mais atento nessa viradinha aí de janeiro para fevereiro, né? Porque se essa carne que já está enfrentando dificuldades para escoar no mercado interno começar a passar realmente a travar, né, o consumo, isso pode acabar refletindo negativamente. Então, acho que vale ficar atento. Esses meses aí de janeiro, fevereiro, geralmente são meses um pouco mais difíceis, né, no quesito preços da arroba bovina, assim como foi lá em 2019, que eu acredito que vai ser um ano bem parecido com esse ano que nós iremos vivenciar agora em 2025. Então, acho que vale ficar atento de qualquer forma, mas nós devemos ver ainda um reflexo na oferta de animais, principalmente de fêmeas, positivo, né, no quesito aumento de oferta, né, positivo no quesito de elevação aí em relação ao que nós estávamos tendo alguns meses anteriores, e não em relação a tanto a preço. Então, acho que vale ficar atento, porque nós podemos passar por momentos desafiadores, justamente por esse descarte que eu mencionei, e também por essa questão de mercado interno aí nos próximos dias, mas para essa semana, pelo menos, acredito que manutenção de preços. Perfeito, Laura, muito obrigada pelas informações, muito obrigada por essa análise tão abrangente e, claro, você e todo o time da Agrifato, cada um dentro da sua área de atuação, são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Muito obrigada, Letícia. Excelente 2025 e semana para todos. Amém, para você também. Tá, então estivemos com a Laura Rezende, que é consultora da Agrifato, nos trazendo as informações de como que a gente inicia essa semana ainda, né, na segunda-feira,
o pessoal aí que está nos acompanhando, que é da pecuária, já sabe que é um mercado um pouco mais devagar, mas as perspectivas são de sustentação, manutenção de preços, né? A gente tem a demanda externa nesse momento, nesse início de ano, dominando, portanto, né, o escoamento da produção. E, inclusive, eu vou pedir para o Pedro aqui, que é o nosso técnico que está nos ajudando aqui e ancorando essa transmissão ao vivo, para colocar uma matéria especial que eu fiz no Notícias Agrícolas. É só você ir no menu Notícias Boi, você já vai achar essa informação, ou também até na nossa home, que essa notícia está por lá. Que é o seguinte, o questionamento é de que se ainda há espaço para que os preços da carne bovina aumentem no exterior. Eu fui conversar com especialistas e as falas, né, tanto do presidente executivo da Abrafrigo, Paulo Mustefaga, o Iberville Neto, que é da HN Agro, e Fernando Henrique Iglesias, que é da Safras e Mercado, é que sim, há espaço para que esses preços subam, porque é uma demanda restrita, isso globalmente, há uma oferta restrita globalmente, há uma demanda que ela permanece, né, nos Estados Unidos principalmente. A China deve diminuir um pouquinho esse ano, inclusive relacionado com a questão da contração do PIB. Até a Laura casou muito, né, essa fala da Laura junto com essa notícia, por isso que a gente trouxe aqui para você. Então, sim, ainda há expectativa de melhora no preço da carne bovina exportada brasileira, até porque a carne bovina brasileira é a mais competitiva, portanto, acaba sendo mais buscada pelos mercados externos e também tem quantidade, temos escala de produção. E já que a gente estava falando de preços no mercado externo, vamos falar de preços no mercado interno. Pedro, por favor, os preços na tela. Vamos lá, então, conferir como é que estão os preços da arroba do boi gordo na B3, a Bolsa Brasileira. Para janeiro, agora, a gente tem uma leve alta de 0,25%, com a arroba valendo R$ 326,45. O fevereiro sobe 0,34%, com a arroba cotada em R$ 328,50. Já o março, ele tem uma alta de 0,54% nesse momento, com a arroba cotada em R$ 328,10. E o referencial do boi gordo do CPEA para o estado de São Paulo tem uma alta nesse momento de 0,42%, com a arroba valendo R$ 326,65. E isso também combina muito com o que a Laura disse do novo preço, né, de referência que foi consolidado na semana passada, de R$ 335, portanto, para a arroba no estado de São Paulo. Encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.